programadores, como vocês viram o destaque que a gente deu, né, nos créditos iniciais, fizemos questão de colocar os nomes de todos os programadores. Divino Leitão está aqui na nossa frente, Renato está representando todos eles aqui. Aqui, ó, ele é um tomãozinho. Tadeu Coringa do Em Busca dos Tesouros, do Escorpião. Do Escorpião. Eduardo Neves foi o proprietário da Cybernetic Software, que lançou alguns jogos aqui, utilizou a Amazônia. Viabilizou, né, que chegasse essas coisas tão criativas para um grande público, teve uma visão comercial na época, né, de que aquilo podia dar samba, né, Zé? E deu certo, tá registrado aí a sua participação. O Divino, como nós já dissemos também, né, fez os joguinhos aí, Cavernas de Marte, Valkyrie, Gilbert, Pinball. Temos o Marcelos Duarte, que trabalhou no Paraguai vendendo Amiga. Na Intergraphics, demontando Amiga, vendendo Amiga, né, Marcelo? Sim, e o Tom Shen da Multisoft, que faz parte dessa história. Assim. O Tom Shen era representante da Commodore Amiga no Brasil. Eu trabalhei com ele. E antes eu trabalhei com o Paulo, que tinha a Soft House e Arcade. Da Arcade lá no Rio, né? Foi o Tom Shen comigo que passou o Amiga para PCI. A voz dele é tão potente que ele não precisa de microfone. Gente, nós temos mais uma pessoa só que não trabalhou exatamente com o computador, que é o Diamantino Sardinha. O Dino trabalhou na Dinacom com o Dynavision 1, o Dynavision Atari, com cartucho, joystick, é o Dino. Joystick. E, bom, então, dando prosseguimento, né, nós vamos ir até umas, acho que 6 e pouquinho, a Jéssica falou que até 6h30 por dia, acho que até 6h20 a gente entrega, tá? Renato, muitíssimo obrigado pela sua participação no documentário, por compartilhar essas histórias agora aqui também com a gente, né? Nós tivemos esse contato próximo, o Marcos falou com você todo dia, mas acho que nem todo mundo aqui teria tido, né, essa chance de contato, não fosse assim, a gente ter essa conversa um pouco mais intimista, né? Mas obrigadão por ter vindo e, enfim. Eu que agradeço, você reuniu as duas gangues, a de antigamente, dos anos 80, e a gangue atual, entendeu? Ou Malta, como diria o Felipe. Em Portugal é Malta, né, galera? É Malta. É chamado de Malta. Eu agradeço e, pô, é um documentário ficou lindo, maravilhoso. Obrigado. Pô, é isso aí. Vai ficar para sempre o registro. Para as novas gerações. Para as novas gerações, para todas as gerações que vierem, ter uma noção de como foi o começo da informática pessoal no Brasil. É isso aí. Muito obrigado. E para terminar, esse ciclo aqui dos nossos participantes, queria chamar agora o Felipe Veiga, diretamente do Porto, Isso, de Portugal, que em algumas horas, amanhã ele está indo embora. Felipe, pela sua filha, Marcos. Felipe, eu queria que você começasse falando um pouco, deixa eu chegar aqui. Você é sócio do nosso amigo Marcos aqui na Bitname. Vocês publicam livros, publicam jogos, relançam jogos que estavam esquecidos, perdidos, né, como foi o caso do pessoal de Minas. E vocês também estiveram com um stand na BGS nesses últimos dias e vocês estão mortos de cansaço, de exaustão. Falamos que vocês fazem dessa participação na BGS. O que você imaginava quando estava no avião vindo para o Brasil, que você conhece? Fala um pouquinho de você e fala em seguida sobre a experiência da BGS. Eu precisava de um contexto para que as pessoas entenderem o que é que faz um português aqui no... Por favor. Bom, antigamente queriam fazer muito novela na Globo. Bom, a minha família tem uma tradição já de ir e voltar do Brasil. Minha bisavó, no início do século passado, mudou-se para o Rio de Janeiro e ficou lá algum tempo a trabalhar como costureira, modista, mas o clima, o tempo não ajudou muito. Ela, por razões de saúde, voltou para Portugal. O filho dela, o meu tio-avô, mudou-se para o Rio de Janeiro. Eu tenho outro tio-avô que se mudou para São Paulo. Então, nessa ida e vinda, os primos e dos tios-avós que voltavam e visitavam minha avó e a minha mãe, acabei por ter essa afinidade com o Brasil. E eu, em 2006, acabei por cumprir o destino da minha bisavó e mudei para o Rio de Janeiro. Fui estudar, fazer uma pós-graduação e acabei também por trabalhar em TI, que é a minha área. Eu, para conhecer o mercado,
acabei por procurar estudar a história do TI no Brasil para entender como é que as coisas eram, como funcionavam naquela época e como chegaram lá. Na internet eu acabei por descobrir uma tal de Microsistemas, uma revista que tinha sido escaneada, eu já não me lembro do site, não era o dataset na época, e acabei por desfolhar o PDF e vi umas coisas assim muito estranhas, uns CPs, uns TKs, umas marcas assim muito bizarras, que eu nunca tinha visto na Europa, e não fazia ideia do que é que aquilo era. Até mesmo o MSX, que era uma marca já conhecida na Europa, tinha os 8 bits, os experts, e realmente eu não entendia. Fui procurar saber mais, eu baixei mais os microsistemas, já quase de uma forma obsessiva. Descobri uma tal reserva de mercado, uma lei de reserva de mercado que eu não conseguia entender por que razão é que aquilo existia. E depois, mais ou menos nessa época, descobri a revista Jogos 80, num tal de Garrett Chiado, que era uma esquina em Lisboa. Está em todas essa cara. E fui entendendo, fui vendo a diferença entre o que se passou no Brasil e o que se passou em Portugal e na Europa. Então é como se fosse um episódio de Twilight Zone em que eu tinha acordado numa realidade totalmente diferente e via uma situação de computadores, pessoas, e eu, pronto, apaixonei-me por isso, pelo retro. Eu vejo paralelos vejo semelhanças com Portugal, principalmente na parte dos usuários, tudo que o Brasil teve em termos de jovens a trocarem as fitas, das pirata alças de vão de escada que faziam aquelas listas e a pessoa fazia o pedido. Ou seja, você viu esses mesmos fenômenos daqui acontecerem? Sim, a localização, por exemplo, as marcas mais estabelecidas que pegavam nos softwares britânicos e localizavam para português. Portanto, tudo isso semelhante, a parte da hardware completamente diferente. Por exemplo, em Portugal, nós não tivemos a reserva de mercado. O mercado foi dominado pela marca Sinclair. Acho que alguns de vocês já sabem isso. Por isso ele é tão popular, mano. O Spectrum foi rei senhor até vir o Commodore Amiga. Nós tivemos um único clone nosso, oficial, da Timex em Portugal, que criou uma geração de engenheiros e de técnicos que hoje já estão na reforma, e isso criou o nosso micro, que foi exportado para a Argentina, para a Polónia. Portanto, há semelhanças, há diferenças e por exemplo, os meus colegas que tiveram a oportunidade de ver o documentário do Marcos e do Big Ed vão ver muita coisa semelhante e vão ficar também espantados com muita coisa diferente. Bom, em relação à BGS, o Marcos é o meu parceiro das loucuras, não é? Nós temos ideias assim muito semelhantes, e nós, sempre desde pequeno nós quisemos ter uma publisher house e juntámos o útil ao agradável porque nós editámos os jogos antigos brasileiros, ou seja, damos uma capa nova, mas damos um espaço novo. No caso do Em Busca dos Tesouros, nós trouxemos de volta e fizemos uma embalagem bonita, nós colocámos música, tudo que o jogo merecia na época, que não teve na época, e trouxemos agora para os dias de hoje. A BGS foi, digamos, o corolário destes 3, 4 anos de trabalho. Nós montámos um standzinho lá numa esquinazinha da Avenida Índia, um stand humilde, mas com uma vitrine linda. Colocámos lá os nossos produtos, os que tínhamos na época, porque já esgotaram. E o que é interessante é que nós não tínhamos grandes expectativas, mas ao longo do decorrer dos dias, as pessoas passavam e paravam no nosso stand, sem nós dizermos nada, sem nós pedirmos. Deram entrevistas diversas. O que nós ouvimos mais foi, de longe, o Atari. E vinha o pai arrastando o filho, ou a filha, para... Veja como é que era na nossa época, era assim. Também vimos vários jovens, porque ali tem passavam muitos jovens que ficavam entregados com aqueles pixels, aquele joystick primitivo, aquela caixinha preta, e curiosamente alguns ficavam até zerar o jogo, que era o Holocausto Alienígena. Nós gerámos tanto movimento naquela esquina que o stand que estava na nossa frente
passado 2 dias colocaram 3 ou 4 marmanjos a distribuir papeizinhos para apanhar o pessoal. Tentavam capitalizar em cima do público de vocês. Não. Aproveitar. Nós não precisávamos. Eles tentaram pegar carona no público de vocês, de alguma maneira. E então, muito pessoal, nós descobrimos uma coisa, é que há muita gente que, eu não gosto de usar a palavra bolha, mas o facto é esse, nós somos uma bolha, não é? Mas há muita gente que se interessa por retrocomputação que está fora dessa bolha. O Marcos descobriu algumas pessoas interessantes que vão servir para uma investigação posterior. Descobrimos pessoas que se interessam, novas, que se interessam por estes primórdios da computação, e há um episódio interessante relacionado com o Renato da Giovanna, que eu vou contar aqui. A certa altura, o pessoal dos outros stands visitam os stands uns dos outros, e apareceram lá 2 fulanos, um que era um CEO de uma empresa, e eles estavam a distribuir cartões, e eu perguntei: vocês fazem o quê? Qual é o vosso produto? É o Fobia. Fobia é um jogo que saiu em junho, e eu lembrei-me que é um jogo que o Renato da Giovanni gosta e que está sempre a comentar. E eu perguntei: vocês sabem que vocês têm um fã muito especial, é o Renato da Giovanni? E o CEO ficou assim: mas quem é o Renato da Giovanni? Como assim? Como assim? Eu falei: é só o autor do primeiro jogo comercial, um dos pioneiros de toda a indústria. E eu disse: quando o Renato vier aqui ao stand, eu vou lá ao vosso, levo o Renato para vocês conhecerem o Renato. E assim foi. No dia seguinte, o Renato apareceu. Fomos os 2 à procura do stand. Nós demos a volta toda à BGS, perdemos. O Renato ainda até hoje deve estar com raiva de mim. Mas pronto, nós aí encontramos o stand. Estava lá o CEO foi ter connosco, todo contente. Mas o resto do pessoal não sabia, então o CEO espalhou para o sócio: sabe quem é? É o Renato, é o pioneiro do Game Dev. E o sócio foi falar com o terceiro sócio: sabe quem é o Renato? O Renato é o pioneiro do Game Dev. E o sócio foi falar com o programador, e o programador foi falar com o pessoal do áudio, e o pessoal do áudio foi falar com o modelador. Ao fim de 10 minutos estava o Renato, e no meio cercado da malta nova, não é? Malta, como vocês já sabem, a galera. Como é que é dizer? Estavam radiantes, alguns, outros estavam surpresos, e o Renato lá a contar, a explicar, a dar as suas lições de mestre. Eu afastei-me um pouco e fiquei a observar, e acho que esse foi um momento que me tocou a mim particularmente, que é algo que eu não consigo conceber, como é que no Brasil há tanta gente que se inicia no Game Dev e não conhece o que se fez há 10 anos atrás, quanto mais há 30 ou 40. Portanto, isso foi um momento especial da BGS. Eu adorei a BGS, nunca tinha estado num evento tão grande, e acho que correu tão bem que gostaria de repetir o mesmo no próximo ano. Marcos, algo a acrescentar? Não, foi realmente fabuloso. Eu estive em Portugal em abril, a convite do João Diogo Ramos, né, que tem o Museu Lourdes ZX Spectrum, um museu dedicado aos produtos da Sinclair, mas em especial ao Spectrum. Fui muitíssimo bem recebido em Portugal. O Felipe me aguentou lá por 6 dias, né? Fizemos bastante coisa, e agora, né, ele veio, também foi um prazer incrível. Assim como o Biguete, eu me dou super bem com o Felipe, né? Também estamos sintonizados, e foi um prazer estar com ele ao longo de quase 16 dias. Né? A gente quase se pegou algumas vezes na porta. Brincadeira. Só queria dizer uma coisa em relação ao documentário. O Marcos de vez em quando fala comigo, e ele diz-me que o pessoal de Portugal deveria fazer um documentário desta forma, exatamente assim, neste formato. Nós temos também lá o nosso computador, o nosso clone que nós criamos na Timex. Os criadores são todos na sua faixa dos 60, 70, e o Marcos está sempre a dizer ok, eles têm que fazer o filme, e eu digo, realmente eles têm que seguir o teu exemplo. Este documentário é fantástico, e eu espero que lá o pessoal do Museu dos Exercícios, o João Diogo Ramos, se inspire e faça algo também nesses moldes. Muito bem, obrigado pela parte que gostou. Eu ia só pedir, você já meio que respondeu em algumas das suas falas, mas
em menos de 24 horas ele vai estar voando em cima do Atlântico de volta para Portugal. O que você leva dessa experiência, desses dias aqui no Brasil, da convivência com o Marcos, poderem reencontrá-lo, da BGS, desse evento de hoje, que foi marcado hoje para aproveitar que ele estaria aqui e a gente sabia que era importante e gostaríamos que ele estivesse aqui. Eu com o Marcos falo todos os dias, remotamente, estamos sempre sintonizados e contactados. Eu acho que o mais importante que eu levo do Brasil é conhecer algumas destas pessoas aqui, que a esmagadora maioria falava por chat, por Messenger, a amizade, o carinho que eu tive aqui, acho que não tem preço. Muito bom. Obrigado, Felipe, pela sua presença, sua participação, sua amizade. Eu conheci você também agora no BGS, sábado passado. Foi muito legal conhecer esse gajo que o Marcos tanto falava. Muito legal. Só queria saber só uma pergunta. Como vocês dois se conheceram, Marcos e Felipe? Foi através da revista Espectro, em 2017. Eu já conhecia o nome do Marcos nas revistas Jogos 80 e depois, por uma questão de um acaso, eu entrei no projeto de uma revista visual brasileira que o Marcos fazia parte e ao longo do tempo nós fomos nos sintonizando. Eu não sei exatamente o momento em que, por exemplo, a Bitnamic nasceu. Não consigo precisar o momento. Foi um processo orgânico. Eu não lembro também. Eu vou pedir, levanta por favor um pouquinho. Quero te pedir para você dizer duas coisas para mim. Oi. Eu não vou dizer o que é. Levanta por favor. Não é nada vexatório. Fala uma letra. C. Fala um número de 1 a 17. 7. C7. Eu vou pedir para a Jéssica uma ajuda. Quem está sentado na cadeira C7? Ninguém. De cinza aqui, ó. Paulo fez uma generosa doação aqui pra gente, que é um sorteio de uma arte que ele faz. Aliás, o Paulo também está no documento. Sobe, por favor, Paulo, aqui pra gente falar um pouquinho de você, do seu trabalho. Traz o... Traz o quadro pra gente mostrar. Tá ali por favor. Paulo, que é um dos nossos entrevistados, fala um pouquinho da sua arte, enquanto eu pego lá. Eu participei do documentário de vocês, né? Trabalhei com tecnologia a vida toda até agora. Sou colega do nosso entrevistado da Inteltec, trabalhei lá também. E recentemente eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente, né? Continuando na tecnologia, mas eu comecei a fazer alguma coisa relacionada à arte. E dentro da parte da arte, eu reservei um pedacinho para continuar com o amor pelos computadores. Quem reconhece o jogo, então, 500 já reconheceram o jogo. Nightlore, dos ZX. Ele preparou essa tela, esse trabalho de arte aqui e generosamente trouxe aqui para presentear uma pessoa do público. Então, vimos como seria sortear isso. Aí a Jéssica aqui, né, dentre as ideias que a gente estava pensando, deixa eu pegar uma pessoa que não sabe do que se trata, que não vai de maneira nenhuma. Então foi tipo o jogo da velha. A, B, C, D, até a K e de 1 a 17. Então eu falei, fala uma letra, fala um número para que a gente pudesse sortear de maneira super isenta. Então o nosso amigo ali ganhou. Eu estava na fileira C, né? Obrigado pela generosidade. Venha retirar o seu prêmio, por favor. Vamos registrar o momento aqui. Belo quadro, hein? Olha, foi legal que eu falei bem entusiasta também. Parabéns, Jesus. Eu já vou te dar uma vez. Parabéns. Nightlore, para os ZX Spectrum, ISX, Amistade CPC, Commodore 64. Retro game é isso, gente. Amizades se formam, encantamento, lembrança do passado. Que bom que você caiu com uma pessoa que sabe o que é e vai valorizar. Obrigado. Obrigado Parabéns. por ter vindo. Obrigado, Paulo, pelo prêmio. Isso é uma parte. Parabéns.
é isso, eu tenho que fazer os avisos finais. Recadinhos? Como vocês sabem, né, o documentário está à venda aí na bitnub.com.br. O pôster também? O pôster também. O documentário está disponível nas versões convencional, que é essa que vocês assistiram aqui, e na versão com extras, em DVD e em Blu-ray. Provavelmente faremos também a possibilidade de download, mas tem uma questão técnica daquela que evita cópias, né, assim, enfim, porque deu um trabalho absurdo, né, então é justo que não seja pirateado. E quem comprar o pôster, cada turma aqui para autografar, enquanto eles estão aqui, aproveita para eles autografarem, pessoal, né? O disco está explodindo de extras, são histórias incríveis que não foram ditas, não estão no documentário principal. Mas é isso, então. O hashtag, né? Podemos lembrar de novo. Hashtag. Né, quem quiser, né? Quem puder, né? Comentar nas redes sociais o que achou do filme, usa o hashtag Loading, eu vi, loading no Mises. Um desses hashtags nós agradecemos muito, se puderem fazer isso. Os pôsteres nós fizemos uma primeira tiragem, ficou pronto tipo agora, terça, quarta-feira, então nós fizemos uma pequena tiragem de 50 exemplares. Então quem quiser garantir hoje, provavelmente a gente deve fazer de novo com mais calma, mas não tem ainda para proteger. E hoje o pessoal vai ir para autografar. O pessoal está para autografar quem quiser. E para finalizar, então, a gente agradece aí o Luiz, nas figuras da Isabela e da Jéssica, que foram super gentis para a gente desde o começo. Nosso amigo Bruno na cabine de produção, o Mauro ali também, operando o áudio, acho que esse é o papel de cada um. E obrigado a vocês todos por terem vindo, para a gente é a realização de um sonho. A família do Alexandre Bastos, o Matheus que está em Portugal. Levou descarte ou não? Mas veio representado aí pelo Ale, pela Márcia, pela família deles, que atuou com tanto carinho, participou, vestiu a camisa e era a família perfeita para isso. O Júnior, que não está aqui mais agora, mas significa o registro, que cedeu a sala da casa dele, lá na Vila Ré, a sala dos anos 80, com tudo pronto, para que a gente conseguisse fazer essa reconstrução bem bacana do futuro. Obrigado, pessoal, por terem vindo. Bom final de semana para vocês aí, bom resto do final de semana. E...